Gurizada, o negócio é o seguinte, a derrota do Inter para o Atlético Mineiro por 1-0 no Beira-Rio, ela tem um significado muito importante. Eu quero conversar com você sobre isso neste vídeo, também fazer uma análise do jogo e suas consequências. Agora, eu estou deixando o convite para que tu faça a inscrição aqui no meu canal, isso é muito importante. Vá ali no sininho para ativar as notificações e se gostar do meu conteúdo, deixa o teu like. Fica à vontade também para participar nos comentários, inclusive para divergir da forma como eu analiso o futebol, e em especial este jogo. Inter 0, Atlético Mineiro 1, eu estou rodando a vinheta e na volta a gente analisa o jogo e o recado que esta partida traz para o Inter. Antes do jogo, eu imaginava que o time que o Osmar Loss estava colocando em campo, o técnico interino do Internacional, realmente fosse o melhor para o jogo. Mas aí quando eu vejo o começo da partida e a função que ele designou para o Yuri Alberto, eu comecei a ficar preocupado. É verdade que o Atlético Mineiro tem o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, o Arana, e ele transformou o Yuri Alberto num marcador do Arana, deixando o Thiago Galhardo, que faz muito tempo que eu critico, o seu envolvimento com as partidas, o quanto ele está envolvido com o esquema tático colorado, o seu índice de acerto em conclusões, deixou o Galhardo centralizado. Ora, se fosse para colocar um jogador para marcar o Arana, deveria ter colocado alguém com maior velocidade, mais acostumado a fazer esse corredor. O Caio Vidal, que ele tem no grupo, poderia jogar ali o Caio Vidal e aí o Yuri Alberto, obviamente, como centralizado. Mas o jogo começa e com 1 minuto e meio, o Atlético já tinha criado 2 oportunidades de gol, ambas em erros defensivos do Internacional, em especial do zagueiro central Zé Gabriel. No primeiro ele consegue se recuperar, toma a bola do Hulk, que ele mesmo havia entregado para o meio atacante atleticano. No segundo, não deu tempo. E a 1 minuto e meio, o Atlético acabou com o Natan fazendo 1-0, um chute indefensável para o jovem goleiro Daniel. Bem, aí o Internacional ficou atordoado com o gol. O Hulk, em contra-ataques com muita velocidade, ameaçava. O Atlético chegou forte na defesa colorada, mas não chegou a criar mais ótimas e claras oportunidades de gol. O jogo fica assim entre minuto 15 e minuto 25, 30, fica um jogo bastante equilibrado. O Internacional acabou se remontando dentro de campo, passou o susto do 1-0, né, dos seus erros defensivos, passou a fase em que o time estava atordoado, o jogo praticamente começou 1-0 para o adversário. Do minuto 30 até o minuto 45, até o encerramento do primeiro tempo, o Internacional tomou conta do jogo. O Internacional teve aos 35, com o Edenilson, que recebeu do Thiago Galhardo, uma conclusão para fora, uma boa oportunidade. Aos 36, Galhardo desperdiçou mais uma ótima chance dentro da pequena área, tentou o cruzamento, era para ter concluído o gol. É um jogador que não quer se comprometer, que tem medo de errar, que talvez esteja inseguro. Então ele recebeu um lançamento, estava dentro da pequena área, a 2, 3 metros do gol, e preferiu cruzar a bola, cruzou fraco e facilitou para o sistema de marcação do Atlético Mineiro. A atuação do Thiago Galhardo, mais uma vez, não só ele, foi decepcionante. Bem, aí tudo bem, intervalo de jogo, o Inter está perdendo, o que eu imaginei? Bom, agora o Loss vai conseguir corrigir esse time. Coloca o Caio Vidal para marcar o Arana, tira o Galhardo do time, centraliza o Yuri Alberto e assim o Internacional vai tentando pressionar. Mas tem um detalhe, né? Ele inverteu no começo, pelo menos até o minuto 10 do segundo tempo, o Galhardo com o Yuri Alberto. O Galhardo acabou cuidando do corredor do Arana, o Yuri Alberto foi para a esquerda, o Inter continuava tendo um bom volume de jogo, ainda sem alternativas, até que aos 6 minutos o Tyson sentiu uma lesão no posterior da coxa, saiu de campo, entrou o Maurício. O Maurício entrou não no mesmo posicionamento do Tyson, entrou um pouco mais aberto pela esquerda. Eu te informo agora que o Internacional, quando começou o jogo, dava uma ideia de um 4-1-4-1. Com os homens lá atrás, o Johnny na frente dos zagueiros e dos laterais, depois uma linha de 4. Yuri Alberto não como atacante, mas sim pelo lado para marcar o Arana, Edenilson, Tyson e Patrick, e na frente o Thiago Galhardo. Quando sai o Tyson, isso se desmancha um pouco, porque o Maurício entra muito mais aberto pela esquerda, às vezes se confundindo e se embolando com o Patrick, que fez uma boa partida, e aí o Internacional ficou um pouco desarrumado, mas ainda assim melhor que o Atlético.
Aí o Atlético parece que sentiu que não tinha mais forças, embora seja uma equipe muito mais qualificada tecnicamente que o Internacional, e este é um recado que tem esse jogo. O Internacional continuou tendo oportunidades, a defesa do Atlético é uma defesa atrapalhada, o próprio goleiro Everson em alguns momentos, mas aí tem o lance capital da partida. 8 minutos do segundo tempo, o zagueiro Hever, ele passa a bola para o Thiago Galhardo, ele faz um recuo, uma entregada do Hever, e o Thiago Galhardo domina a bola, e entra cara a cara contra o goleiro atleticano, sem nenhum marcador para lhe pressionar, cara a cara. Era ou chutar e fazer o gol, ou driblar o goleiro. Ele tem uma lentidão impressionante, uma lentidão assim, um lance em que ele não teve a velocidade necessária e acaba tentando driblar o Everson, se embolando com o zagueiro que vinha chegando tardiamente. O Galhardo tinha plenas condições para marcar e mais do que condições. É a obrigação do atacante fazer aquele gol. E ele desperdiça mais uma chance absolutamente clara, a mais clara do jogo, mais clara inclusive que o gol do Natan a 3 minutos. A 17 minutos, aí o Galhardo faz uma jogada interessante, recebe um passe de calcanhar do Yuri Alberto, faz um cruzamento para trás. Maurício foi quem perdeu embaixo, já dentro da pequena área, com o goleiro tentando dividir com ele, era só encostar para a rede. Não tem o cacuete da finalização, acabou desperdiçando. Esses lances que eu coloquei do segundo tempo, os 2 lances, mais 2 do primeiro tempo, mostram como o Internacional esteve muito mais próximo de chegar ao empate do que de sofrer o gol. O que isso significa? E aqui vem a leitura do jogo. Aqui vem, talvez, a parte mais importante deste meu vídeo, analisando o Inter 0 Atlético 1. O Inter fez um esforço, o Inter estava dedicado em campo, é verdade, teve muitos erros técnicos, especialmente no último toque. Então o Inter fez um esforço, jogou o que pôde, mas enfrentou um adversário superior e acabou derrotado. Parece que o Atlético ganhou do Internacional sem precisar fazer muita força. Parece que foi isso o jogo. Então, e isso dá o tom, no meu entendimento, de como será o Inter nesse Campeonato Brasileiro. Será um time que terá enormes dificuldades contra equipes grandes, mais qualificadas, terá enormes dificuldades. Será um time que vai sofrer para ganhar de algumas equipes fracas e que volta e meia será surpreendido, como foi, por exemplo, contra o Fortaleza. O Internacional, que começa a cair na tabela de forma preocupante, o Internacional vai fazer um campeonato brasileiro a seguir, nesta toada, neste ritmo, na parte de baixo da tabela. Eu não estou dizendo agora que o Internacional será rebaixado, eu estou dizendo que se o Internacional não mudar o rumo de como as coisas estão navegando, o Internacional vai conviver com a parte de baixo da tabela, correndo o risco de ter que brigar para fugir do rebaixamento. A direção do Inter tem que agir, tem que fazer uma mudança brusca. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre isso. Como está agora é preocupante, porque o Inter fez um grande esforço. O jogo teve momentos da partida, inclusive, na grande maioria, em que foi superior ao Atlético Mineiro. E mesmo assim, não conseguiu vencer o jogo. Por mais que tenha se esforçado, por mais que tenha criado oportunidades. Por quê? Porque falta qualidade. Porque não tem preparo físico suficiente. Isso pode até ser corrigido, já que houve a implosão na comissão técnica anterior. E porque faltam algumas peças, como um zagueiro central, como laterais mais competentes. Tudo bem, o Saravia está fora, poderia ser um acréscimo importante. Observem a campanha do Internacional, daqui a pouquinho eu vou fazer a cotação. Até agora no Campeonato Brasileiro. Um empate contra o Sport em casa, 2 derrotas para o Fortaleza, com direito a vexame de 5-1, para o Atlético Mineiro, com naturalidade no Beira-Rio esta noite, na quarta-feira, e uma vitória sobre o Bahia, que até nós consideramos razoavelmente surpreendente. O Inter disputou 12 pontos no Campeonato Brasileiro e ganhou apenas 4. 33% de aproveitamento. Desses 12 pontos disputados, 9 foram contra Sport, Fortaleza e Bahia. Equipes que a gente sabe não vão ambicionar nada mais no Campeonato Brasileiro do que permanecer na primeira divisão e, quem sabe, beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Contra esses adversários, Sport, Fortaleza e Bahia, o Internacional disputou 9 pontos e ganhou apenas 4. Ganhou do Bahia, empatou com o Sport e tomou 5 do Fluminense. E hoje, diante de uma equipe mais qualificada, o Inter perdeu. Perdeu jogando bem, perdeu fazendo força, perdeu errando gols, mais gols que o adversário, mas acabou derrotado. E, ao final de contas, é isso que interessa. Vamos fazer uma cotação desse Internacional? Vamos lá. Daniel, goleiro,
Nota 6, sem culpa no gol, uma boa defesa, uma defesa interessante na partida. Heitor, muito abaixo. Heitor não fez uma boa partida, mais uma vez, uma atuação preocupante do Heitor. O Inter tem problemas na lateral direita reserva, nota 4. Zé Gabriel, atuação comprometedora. Eu não vejo condições para que o Internacional não contrate um zagueiro central urgente. Foi mal o Zé Gabriel, comprometeu, nota 3. Cuesta, 6. Moisés, nota 4. Também uma atuação tecnicamente muito limitada. Johnny, nota 6. Edenilson, abaixo. Edenilson errou muitos passes simples, inclusive. Você vai lá olhar o percentual de passe dele, o índice grande de acerto, mas o passe importante ele acabou errando. Nota 5. Tyson, nota 7, enquanto esteve em campo, nota 7 para ele. Muita movimentação, também errou um ou outro lance, mas dedicado, entregue, envolvido com o jogo, nota 7. Patrick, na minha opinião, o melhor do Inter, ainda que tenha a mesma nota do Tyson, nota 7, mas foi o melhor jogador, muito envolvido, muito dedicado, tá voltando, hein? Ele está voltando, não foi o Patrick que a gente viu ainda na reta final do Campeonato Brasileiro, mas já foi um outro Patrick, está voltando o Patrick, nota 7. Yuri Alberto, nota 6, auxiliar de lateral direito marcando o Arana no primeiro tempo, perdeu uma oportunidade de gol na segunda etapa, jogou fora de posição, nota 6. Thiago Galhardo, atuação comprometedora. O gol que ele errou é inaceitável para um atacante. Aí você diz assim, não, mas ele errou esse gol, mas ele tem feito todas as oportunidades. Não, ele vem errando muito mais do que acertando. Nota 2 para o Thiago Galhardo. O Internacional tem que dar uma chamada nesse jogador para saber o que está acontecendo com ele. Osmar Loss. Eu acho que ele poderia, em algum momento, ele fez uma substituição no finalzinho, ele tirou o Yuri Alberto. Ele tirou o Yuri Alberto aos 30 minutos do segundo tempo. Primeiro ele tira o Thiago Galhardo e coloca o Caio. O que eu imaginei? Tá, agora o Yuri Alberto vai para sua posição. E foi. Só que aí ele tira logo depois o Yuri Alberto. Aos 30 minutos ele tira para colocar o Vinícius Melo. Quando o Caio Vidal entrou aos 21 minutos, eu fiquei com a esperança de que o time fosse consertado. 9 minutos depois ele colocou o jovem menino Vinícius Melo, 18 anos, no lugar de Yuri Alberto, que eu esperava que fosse ter a oportunidade no final do jogo para jogar na sua posição. Então, para o Osmar Loss, que acabou perdendo a partida, mas jogando um bom futebol, nota 6. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Se vocês gostarem do meu conteúdo, deixem aí o like, isso me ajuda muito. Inscrição acima de tudo. Meu Instagram tá aqui, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também. Feitoria, gurizada? Então vai um abraço.